E dizia que tudo em mim era ruim, tudo em mim era feio, meu sangue era ruim, meu nome era ruim, minha aparência era ruim, minha família era ruim, tudo em mim era ruim, estar comigo era ruim. Meus pais se casaram muito cedo e tive uma infância muito conturbada e muito nova que precisei assumir a liderança da casa porque pelos problemas da vida minha mãe virou alcoólatra. Eu entendo que as pessoas dão o que têm para dar. Tivemos uma infância muito difícil, mas minha avó assumiu a minha criação, cuidou de mim. Eu morava assim bem próximo dos meus pais, mas eu era da minha avó. E fiquei com ela cuidava de mim. Mas depois eu tive que ir para a casa da minha mãe, que era no mesmo quintal, para cuidar dos meus irmãos, para os meus pais trabalharem. E logo em seguida a isso, minha mãe virou alcoólatra. Então eu tive que assumir totalmente a casa da minha mãe. Minha mãe já mais sofrida, né? Minha mãe não era uma pessoa assim de dar muito carinho, mas uma excelente mãe. Mas o vício é aquilo, né? Quando o vício entra numa família, ele destrói tudo. E meus pais eram o casal mais lindo que eu já tinha visto em toda a minha vida. Só que, infelizmente, eles tiveram que se separar, porque não deu para permanecer junto mediante tantas coisas, vícios, traições. Mas só que meu pai esperou eu casar, eu casei muito menina. Ele esperou eu casar para se separar da minha mãe. E foi assim, eu tinha muito problema com o meu irmão mais velho, sempre tive problema com ele. A gente se amava muito, mas também brigava muito, porque eu sempre fui muito autoritária, muito cuidadora, muito. Eu cuidava. E ele achava que, e por eu cuidar muito, meu pai me tratava de uma forma diferente, eu reconheço. O meu irmão se sentia desprezado, e isso gerava muitas brigas, muitas confusões entre nós. E aí meu irmão do meio também entrava no problema, porque o meu irmão mais velho induzia meu irmão do meio a, a não ficar do meu lado. Mas o meu pai e a minha avó sempre cuidando de mim, sempre me protegendo. Minha mãe, nessa época, nessa ocasião, já estava muito envolvida nos vícios, já não trabalhava mais. E mesmo com todo o conflito, toda a confusão, eu sempre cuidando da casa e dos meus irmãos. E naquela ocasião, a gente tinha pouquíssima comida. Apesar do meu pai trabalhar, minha mãe já não trabalhava mais, mas a gente tinha pouquíssima comida. Às vezes, quando a minha mãe conseguia, e quando eu era assim, bem mais novinha, minha mãe era a dona do lar. Ela trabalhava fora, eu ajudava ela, e ela, quando ela estava em casa, ela cuidava da casa, cuidava da comida, meu pai ajudava. Eu me lembro que o meu pai botava muita música do Roberto Carlos, do Fernando Mendes, e de repente minha mãe lavando louça, ele pegava minha mãe e começava a dançar. Eu fui criada assim, nessa vibe, essa coisa gostosa. Mas aí depois tudo desmoronou. Tudo desmoronou. Mas nesse período aí, às vezes a gente acordava e não tinha o que comer. E minha mãe, ela ia enrolando a gente para conseguir chegar ao horário de uma única refeição que a gente teria que fazer. Assim, ela entretia a gente, dava uma água com açúcar, uma farinha com açúcar, qualquer besteirinha, um angu doce, para a gente aguentar, que ela não queria que a gente dormisse com o estômago vazio. Aí, quando ia chegando bem de tardinha, a gente já estava roendo o braço do sofá, aí ela vinha e dava comida para a gente. Eu me lembro como se fosse hoje, eu não gosto de legumes, eu gosto de poucos legumes e pedaços de tomate cozido na comida, eu não como.
E eu me lembro como se fosse hoje, que ela botou um pedaço de tomate na comida e eu deixei. E eu vi no dia seguinte a minha mãe pegar aquele pedaço de tomate, lavar para usar numa outra comida, porque não tinha massa de tomate, não tinha colorau, não tinha nada. E a minha infância foi assim, vivendo assim, lutando para sobreviver. Até que aí ela cansou e, devido às traições, às frustrações da vida, né, as desilusões, nessa época ela já tinha 6 filhos, contando comigo, aí ela mergulhou de vez no vício da bebida e a família acabou. Sabe aquela família que permanece só para manter as aparências, mas que ela já, aquele casamento que já acabou faz muito tempo. Até que quando eu casei, eles se separaram de vez. E essa foi a minha infância. Eu praticamente não tive infância e praticamente também não tive adolescência, porque quando chegou uma certa ocasião da minha vida, a minha mãe muito, muito presa no vício, eu fui trabalhar fora, fui trabalhar em casa de família. Eu estava com 11 para 12 anos, foi meu primeiro emprego em casa de família, e depois eu voltei, fui morar com a minha mãe, com a minha avó em Nova Iguaçu, que eu nasci em Nova Iguaçu, voltei para morar com a minha avó em Nova Iguaçu, e meus pais também ficaram em Nova Iguaçu, só que depois eles se mudaram para Nova Aurora, e eu permaneci com a minha avó em Nova Iguaçu. E aí, nessa época, aí, eu já estava beirando meus 13 anos, e meu pai trabalhava numa empresa de ônibus, e a filha do dono da empresa, uma empresa muito famosa de ônibus, acho que hoje até faliu, ela falou com meu pai que ela estava precisando de uma menina para ajudar no serviço de casa. E até então eu nunca tinha entrado na casa de pessoas ricas. E meu pai me levou e eu fui trabalhar na casa daquela mulher. E lá tinha uma coisa que eu amava, comida. Lá tinha, lá tinha como tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar. Lá tinha comida. Eu fiquei um tempo trabalhando naquela casa. Aquela mulher estava com 13 anos. Estava com 13 anos. E foi muito difícil, porque era uma vida diferente. Era um ambiente diferente. Era tudo diferente, mas eu não queria abrir mão daquilo, porque ali tinha comida. Porque às vezes, quando os pais passam muitas necessidades, os pais não têm noção da necessidade que os filhos também passam. Meu sonho era comer um tabletezinho de caramelo da Nestlé. Na minha infância, era o caramelo que mais fazia sucesso. Eu amava aquilo, eu queria comer um choquito inteiro, mas não tinha como. Então, meus sonhos eram simples, mas impossíveis de serem alcançados, porque eu era pobre. E quando eu cheguei na casa daquela moça para trabalhar, era um ambiente muito diferente. E como eu morava num lugar, na minha infância, que era como uma roça, a gente dava 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, a gente estava sentado no portão, os adultos sentados, e as crianças, nós estávamos brincando de pique, correndo para lá e para cá, então não tinha hora para dormir, mas também não tinha hora para acordar. Quando a gente estudava de manhã e a escola era muito precária, a gente acordava cedo por causa da escola. Só que quando eu fui trabalhar na casa dessa moça, aí eu tinha hora para acordar, eu tinha que acordar 6 horas. Então, para mim era muito, muito difícil, porque não se arruma a casa de uma madame da mesma forma que se arruma uma casa de uma pessoa simples. Eu era uma criança, eu não sabia. Eu tive muita dificuldade ali, mas eu não queria sair porque ele tinha comida.
E trabalhava o moço, tinha um moço que trabalhava lá, muito, muito gentil. Ele era o cozinheiro da casa. E ele estava sendo demitido, ele tinha sido dispensado, ele estava cumprindo os dias de trabalho até aparecer outra pessoa. E, segundo o marido da patroa, ele estava sendo dispensado porque o patrão não queria criar os filhos dele junto com o rapaz que era funcionário do lar. Eu acho que vocês estão entendendo. E demitiu aquele moço, ele só estava esperando aparecer outra pessoa para entrar no lugar dele. Estava fazendo uma gentileza. E eu estava ali trabalhando. Então aquele moço, sem eu saber, ele contou para a patroa que todo dia à noite eu saía do apartamento e ia me encontrar com os porteiros na escada do prédio, na escadaria, para namorar. E a patroa ligou para o meu pai e falou: não posso ficar com ela porque ela é moça e se acontecer algum problema a responsabilidade é minha. Só que até então quem me buscava no trabalho era o meu pai. E eu não sabia nem onde ficava a escada do prédio. E eu tive que sair dali. Só que quando eu saí dali, meu pai já me levou para uma outra casa, que também tinha crianças. E era assim, na rua Santa Clara, em Copacabana, no iníciozinho, perto do túnel, aquele túnel do cemitério de São João Batista. Então, eu trabalhava no início da rua. Se eu pegasse a reta, eu chegaria na praia. Era o meu sonho. Eu tinha um sonho de ir na praia. Porque até então, agora, dois sonhos tinham se realizado, que era comer e tomar banho de chuveiro. E por onde eu passava tinha chuveiro, tinha água encanada. Na nossa casa nós não tínhamos nem poço. E ali dois sonhos foi realizado. Eu só nunca pude ir na praia. Para mim era uma coisa muito triste, porque os filhos dela tinham na faixa da minha idade. Eles iam para a praia, eles brincavam, eles passeavam, porém eu não podia, porque eu era empregada, né? Mas tinha comida. E eu fiquei trabalhando ali, e ganhava pouco, saía de 15 em 15, então eu não tive infância. Saía do trabalho de 15 em 15 dias, meu pai ia me buscar no trabalho e meu pai também me levava no trabalho. E o meu pagamento, é meu pai e minha mãe que buscavam o meu pagamento também. Então eu não pegava dinheiro na mão. Eu trabalhava e o dinheiro ia para eles para comprar alimento para dentro de casa, né, para cuidar das despesas de casa. Mas para mim já era muito muito lucrativo. Eu tinha saído de um lugar tão pobre, tão humilde, e agora eu estava em Copacabana, trabalhando, vendo pessoas diferentes, ouvindo coisas diferentes, e tinha comida, tinha alimento. Então, para mim, era tudo de bom. E a minha adolescência, que eu não tive, foi essa daí. Meus pais, quando eles tinham problemas no relacionamento deles, meu pai achava que mudando de bairro, mudando de casa, ia resolver. Então, nessa confusão aí de eu muito menina ainda, eu estava por volta de uns 9 anos, meus pais tiveram um problema muito sério no casamento e meu pai resolveu se mudar do bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, para Comendador Soares. E chegando no Comendador Soares, nós pensamos que as coisas iriam melhorar, pioraram muito, porque minha mãe se afundou mesmo no vício, ela arrumou uma amiga, duas amigas lá que bebiam o dia inteiro, minha mãe bebia o dia inteiro com aquelas duas amigas dela, e eu cuidando dos irmãos, cuidando da casa, e chegou um ponto que eles tinham saído da casa própria para ir morar de aluguel, na casa própria a gente quase não tinha dinheiro para nos alimentar e fomos para o aluguel, piorou.
Então chegamos a um ponto que meu pai me dava o dinheiro na mão para eu pagar o aluguel à dona e fazer compra, porque como sobrava pouca coisa, ele tinha certeza que minha mãe não iria querer fazer compra com aquele dinheiro, que era pouco. Era tipo que hoje R$ 250 para fazer compra para 6 crianças e 2 adultos. Então o que ele fazia? Ele observou que eu conseguiria resolver o problema com aquela quantia que ele tinha para fazer a compra, e ele me dava e eu ia para o mercado, eu muito novinha, eu ia para o mercado, e naquela época vendia a varejo. Então eu comprava feijão a varejo, arroz a varejo, açúcar a varejo, eu comprava uma coisa com pouca qualidade, um alimento com pouca qualidade, mas em muita quantidade, porque a gente precisava de quantidade. E aí no lugar da carne, eu comprava uma coisa que eles chamavam de sarrabulho, que é pelanca da carne salgada. Eu pegava a pelanca da carne, chamava sarrabulho, salgava ela e botava para vender. E eu comprava ali uns 4, 5 quilos e fazia aquilo ali com angu. Eu fazia o angu e fazia aquele ensopadozinho daquele sarrabulho e nós passávamos bem. Não era uma comida bonita, mas era uma comida gostosa e dava para matar fome. E eu sabia que era sábado e domingo porque tinha carne. Tinha frango, né? Frango ou peixe. Carne vermelha quase não se usava. Então, nesse período aí, a situação piorou muito e quando meu pai também não tinha o dinheiro do aluguel completo para pagar, eu que ia dar satisfação à dona da casa, porque eu era muito extrovertida, muito carinhosa, então as pessoas se apegavam muito a mim. E quando eu chegava lá para dizer para ela, esse mês a gente só tem a metade do aluguel, ela perdoava porque era eu. E então, nesse período aí, nesse tempo aí, eu me lembro que Comendador Soares já tinha sido muito perigoso antes daquilo, mas ainda tinha uns criminosos que tentavam ainda dominar a área. E eu me lembro que veio um na minha casa falar com meu pai que estava gostando de mim, queria casar comigo. Eu tinha 11 anos, 9, 11 anos, por aí assim. E meu pai ficou com medo, né? Preocupado, e falou com ele. Falou, fala com ela e vê o que ela vai achar. Só que os filhos dessa moça que bebia com a minha mãe, que ele zangava muito com ela, que ela também era alcoólatra, e os filhos dela já tinham avisado, ó, esse camarada, ele é da vida errada. Mas nós estamos aqui, se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, quando ele foi falar comigo, meu pai mandou ele falar comigo, acho que meu pai teve receio de responder. Quando ele veio falar comigo, eu falei com ele, olha, eu sou muito nova para namorar, porque até então eu nunca tinha namorado. Eu sou muito nova para namorar. E nessa época aí eu conheci o pai dos meus filhos. E ele também ficou ali rondando, mas se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. E aí eu falei com ele que eu era muito nova para namorar, que eu não tinha intenção de casar nem tão cedo. E ele não deu trabalho, não. Aquele moço não deu trabalho, não, graças a Deus. Mas eu, assim, eu era apaixonada pelo pai dos meus filhos, desde a primeira vez que eu vi ele, porque era um menino da hora. Sabe aquele menino bem entrosado, que todo mundo quer estar com ele, brincalhão, risonho. E eu já gostava dele. Só que eu precisei me mudar dali, porque não tinha mais condições de pagar aluguel. Meu pai, na época que nós não tínhamos como nem dar mais satisfação para a dona da casa, de frente para a avenida que nós morávamos tinha um quartinho, era um terreno grande que o pessoal jogava o lixo
E nesse terreno grande que o pessoal do bairro jogava o seu lixo, porque nessa época não tinha caminhão de lixo. Nesse quintal tinha um quarto com um banheiro, sem portas e sem janelas. E o meu pai invadiu e nos levou para morar ali. E aí a gente ficou morando naquele quarto, dentro do lixão. Me lembro como se fosse hoje. Um amigo dele, de Bangu, que a esposa estava grávida, ofereceu ele, com certeza sem a permissão da esposa, para que nós fôssemos para a casa deles, até para ajudar a esposa dele que estava grávida. Só que ele falou, a gente tem lá 2 quartos. E meu pai era assim, todas as pessoas que meu pai se apegava, gostava muito, o meu pai, como eu era muito querida pelo meu pai, eu era o xodó do meu pai, ele dava eu como afilhada para aquela pessoa. E esse moço meu pai deu para ele ser meu padrinho. E ele falou, olha, vocês vão lá em casa tem 2 quartos, a casa é grande, minha esposa está para ter neném, vai ser até uma ajuda para ela. E na inocência nós fomos, mas nós nos esquecemos que um casal não tem como receber para morar em sua casa um outro casal com 6 filhos. E lá fomos nós. E quando chegamos lá, como nós fomos judiados. Ela não estava errada, não. Errada fomos nós que aceitamos o convite daquele marido sem noção e fomos lá roubar a paz deles. A gente precisava, os meus irmãos precisavam ficar trancados no quarto o dia inteiro. E eu trabalhando na casa. Minha mãe cuidando da esposa que estava grávida e eu trabalhando na casa. Até que uma vizinha ofereceu uma vaga de emprego, aí eu saí de longe. Eu me afastei do moço que no futuro eu me casei com ele. Aí me ofereceu para eu trabalhar na casa dela, para cuidar da casa dela. Eu fui, mas fiquei pouco tempo. Aí foi depois onde meu pai me levou para trabalhar na casa dessa dona que tinha essa empresa. A gente precisava sair de lá. Minha mãe conseguiu ligar para um orelhão de lá do bairro Botafogo, deram o recado à minha avó que precisava da ajuda dela para buscar os meus irmãos. Minha avó não sabia ler nem escrever. Mas que pessoa maravilhosa. Não é que pessoas que não sabem ler e escrever não sejam maravilhosas. Estou dizendo assim no sentido, ela ia em qualquer lugar. Distância não parava ela. Se tivesse que pegar 10 conduções, ela não tinha medo. E um belo dia minha avó chegou lá, vim buscar as crianças. E levou as crianças e só ficou eu. E eu já não conseguia, como criança, já não conseguia, eu já não suportava mais ouvir a voz da dona da casa, minha suposta madrinha, porque ela judiava muito. Ela botava para trabalhar muito, ela humilhava muito. E eu já não suportava mais ouvir a voz dela. Foi onde meu pai me levou para trabalhar na casa da filha do dono da empresa. Saí de lá por causa da fofoca do cozinheiro, alegando que eu andava com os porteiros, que era mentira, eu não sabia nem onde era a escada de saída de emergência. Meu pai me deixava na porta e me pegava na porta os dias da minha folga. E aí, depois daquilo, eu fui trabalhar na casa da dona Jailda e depois eu fui trabalhar na casa de uma Miss Brasil 2000, Miss Brasil Minas Gerais, 1982. Quando eu cheguei naquele lugar, aquilo era um sonho. Que mulher boa, que mulher amável, que mulher amiga, que mulher humana. Eu trabalhava para ela, mas ela me tratava como se fosse filha. Ela me levava, na época, era na Barra, não tinha casas, prédios, era o mercado Carrefour e o mercado Freeway. E ela me levava para fazer compra, que ela tinha uma despensa muito grande, fazer compra do mês. E
Chegava lá, ela comprava tênis para mim, comprava roupa para mim. E uma quinzena eu ia para a casa dos meus pais, e outra quinzena eu ficava com ela. E na quinzena que eu ficava com ela, eu viajava para Minas Gerais, que é a casa dos parentes dela, viajava para a fazenda dela também. Hoje ela já morreu, mas eu sou muito grata a Deus pela vida daquela mulher. E foi nesse tempo aí que eu já havia conhecido o pai dos meus filhos, mas como eu saí de lá, eu me perdi dele. E um dia eu saí do trabalho e resolvi voltar em Comendador Soares. Agora o meu pai e minha mãe já não me buscavam mais no trabalho. Agora eu já tinha 14 anos. E eu fui em Comendador Soares. E quando eu fui em Comendador Soares ver alguns amigos, eu reencontrei. E quando eu reencontrei, agora eu já não era mais aquela menininha raquítica. Agora eu já era uma, apesar de ter pouca idade, mas já era uma, eu tinha um corpo de mocinha, já estava ajeitosinha. E quando eu vi ele, eu abracei ele me abraçou e foi um encontro legal, sabe? E na hora de ir embora, eu beijei ele. E ali começou o nosso namoro. Começamos a namorar, eu estava com 14 anos, nunca tinha namorado, nunca tinha tido namorado. Tinha um garoto que eu dei um beijo, e os meninos que chegavam na casa do meu pai para me pedir namoro, meu pai fazia ouvido de mercador, fingia que eu não estava ouvindo. Eu acredito que meu pai queria coisa boa, coisas melhores para mim, né? Então, assim, meu primeiro namorado mesmo foi o pai dos meus filhos. E eu saí da casa da Nice, fui trabalhar no Leblon, e ele sempre estava por lá, e aí era na beira da praia que eu consegui realizar o sonho de ir para a praia. Todo dia eu ia para a praia. Era um relacionamento muito abusivo já no namoro. Só que nesse tempo aí, eu já precisava, eu não queria, eu precisava sair de casa. Porque aí nesse tempo aí, eu saía do trabalho e ia para Nova Iguaçu, para o bairro Botafogo, para casa da minha avó, que morava no mesmo quintal que os meus pais. E eles se agrediam muito fisicamente. E às vezes a gente acordava de madrugada com aquela gritaria. Minha mãe tirava a roupa, ficava nua na rua, lutando com meu pai. E a minha mãe usava o cabelo bem baixinho, com meu pai não conseguir segurar ela pelo cabelo para bater nela. O relacionamento deles, infelizmente, era bonito para quem não convivia, mas não tinha respeito, não tinha mais nada. Tinha acabado tudo. Acabou tanto que acho que não dava nem para eles sentir ódio um do outro. E a gente acordava de madrugada com eles se atacando na rua, minha mãe pelada, lutando com meu pai, e a gente tinha que puxar meu pai, e minha mãe, minha avó naquela briga, minha tia, e os vizinhos iam tudo para a rua para olhar, e a gente ficava ali no meio daquele fogo cruzado. Então eu coloquei uma coisa no meu coração: eu preciso sair da casa dos meus pais, eu preciso ter a minha família, eu preciso sair dessa vida. E foi o pior pensamento que eu tive, porque eu já trabalhava, mas eu não me sentia segura para morar sozinha, até por causa da idade, porque eu tinha acabado de fazer 14 anos. Eu não me sentia segura para alugar uma casa e morar sozinha. Como eu era muito menina, as cozinheiras das casas que eu trabalhava, tirando o moço que disse que eu me encontrava, que eu namorava todos os porteiros, tirando ele, as cozinheiras das casas que eu trabalhava me tratavam como criança. Quando elas faziam lanche para os filhos dos patrões, elas separavam o meu e colocavam no quarto. Aqui, ó, você não pode ficar, tem necessidade de você ficar olhando
criança dos outros comendo, não. Toma aqui o seu lanchezinho também. Então, assim, fazia um doce para os filhos da patroa, ela separava o meu também. Onde eu passava, tinha uma cozinheira, em exceção esse moço, que também não era uma pessoa, é que as pessoas só dão o que tem para dar. Elas cuidavam de mim com muito carinho. E quando meu pai não podia vir me buscar por algum contratempo, pedia para eu ficar lá e eu não queria ficar porque era minha folga, eu ia perder minha folga. Algumas vezes eu vinha com a cozinheira e a cozinheira morava em Mesquita e eu no bairro Botafogo. E aí ela dizia, olha, tá muito cheio para você pegar o seu ônibus, então você fica na fila do meu ônibus comigo, você vai para minha casa comigo, amanhã de manhã o ônibus da tua casa passa na minha porta. Você pega o ônibus da tua casa e você vai para a tua casa tranquilo. E aí quando meu pai e minha mãe olhavam, eu estava chegando lá. Foi assim que eu conquistei a liberdade de sair do serviço sozinha. E quando eu coloquei esse pensamento no meu coração, na minha mente, de sair da casa dos meus pais, eu sabia que sozinho eu não iria conseguir, porque eu não tinha emprego de carteira assinada, eu trabalhava como doméstica, eu não tinha um salário legal e eu não tinha estabilidade no emprego. Então eu pensei, sozinho eu não vou conseguir, só tem um jeito, eu vou me casar. Só que o relacionamento era muito abusivo. Mas eu não olhei para isso. E quando as pessoas diziam assim, ele vai te maltratar, porque quando eu conheci meu marido, era assim mesmo que ele era, e ele mudou, e eu pensava comigo, isso foi com ela, comigo vai ser diferente. Gente, quando ele foi avisar meu pai que a gente ia casar, para vocês terem noção, quando a gente foi ficar noivo, ele falou, eu vou ficar noivo com você sim, mas eu não gasto R$ 1 com aliança. Quem vai comprar aliança é você. Se quiser ficar noivo, se não quiser, não precisa. E eu, boba, fui lá e comprei aliança. Aí ele anunciou, estamos noivos. E quando ele foi avisar meu pai que a gente ia casar, meu pai falou que ele não assinava, precisava da assinatura. Eu tinha 16 anos. E nessa época aí, eu não estava grávida, mas eu já tinha me envolvido com ele sexualmente. Foi o meu primeiro homem, meu primeiro parceiro. E meu pai falou que não ia assinar. E eu e minha mãe tivemos um desentendimento muito grande por causa de problemas do meu pai, problema com meu pai, que minha mãe achou que, que eu estava a par da situação e eu não estava. Tivemos um problema muito grande e assim, a gente sempre tinha desentendimento quando meu pai achava que eu estava encobertando a minha mãe e eu tinha problema com a minha mãe quando ela achava que eu estava cobrindo as coisas erradas do meu pai e eu não sabia de nada. E o que nós fizemos? Ele voltou lá e avisou lá no cartório que o pai não quis assinar. Ele falou assim, então espera ela fazer 16 anos e 3 meses, porque ela não vai precisar da assinatura. E quando eu fiz 16 anos e 3 meses, a gente se casou. Não tivemos festa, não tivemos nada. Estava muito cansada. E quando a gente chegou depois do casamento, já tínhamos almoçado, e chegamos depois do casamento, e eu queria ir para casa descansar, porque a gente pegou uma casa para tomar conta. Tinha uma casa vazia no bairro Botafogo, procuramos o moço, conversamos com ele, perguntamos se podíamos tomar conta daquela casa, ele autorizou, fomos tomar conta da casa, a casa já estava mobiliada, mas não queiram saber como era a mobília. Era uma mesa de tijolo, botamos tijolos assim do lado, botamos uma porta de guarda-roupa em cima, ali era uma bancada, não tinha sofá, não tinha mesa, tinha um fogão azul, a casa não tinha poço, não tinha água. A cama, alguém vendeu uma cama de casal para nós, mas não tinha colchão, então a gente conseguiu um colchão de solteiro e o outro lado da cama era composto de revistas para dar para dormir. Não tinha guarda-roupa e era assim que nós começamos a vida. E a casa estava lá, e eu estava muito cansada. A gente tinha vindo já do almoço, almoçando num restaurantezinho, com os padrinhos, e fomos para a casa da mãe dele. E quando chegamos lá, eu falei, eu estou cansada, a gente pode ir embora? Aí naquele dia,
Eu tive a oportunidade de cancelar o casamento, mas eu achei que ele ia mudar. Ele falou para mim assim, ele virou para mim e falou assim, a partir de hoje, eu vou te ensinar a ter educação. E aí eu fiquei quieta. Quando um casamento não dá certo, a culpa não é só de uma pessoa. A culpa é das duas pessoas. Mas eu sou muito grata a Deus pela vida do pai dos meus filhos. Porque se hoje eu sou a pessoa que sou, eu agradeço a Deus pela vida dele, porque ele me ensinou muita coisa. Ele cuspia na minha cara, ele escarrava no meu rosto. E eu sofria tanto com ele, ele tinha tantas mulheres perto de casa, segundo ele afirmava, que ele dizia assim, fiz isso assim com fulana mesmo, fiz isso assim é meu, e eu enfio aonde eu quiser, e você não tem nada a ver com isso. E eu só chorava. E eu sofria tanto com ele não botava comida em casa, o dinheiro dele era para farra, ele saía sexta-feira para trabalhar e só voltava na segunda-feira de tarde. E aí ele ficava sem trabalhar segunda, terça e quarta. Na quinta-feira ele ia trabalhar e na sexta ele faltava. Ele faltava serviço praticamente a semana toda. Ele ia trabalhar na quinta, vinha para casa, na sexta ele ia trabalhar, não voltava para casa e ele só aparecia em casa na segunda-feira de tarde e dizia que estava com os amigos. E se eu falasse alguma coisa, ele me batia muito. Ele me batia muito, muito, muito. E aquilo era uma coisa tão triste, porque eu amava aquele homem. Eu amava aquele homem. Aquele homem, ele me botou tão para baixo. Meu sangue é O negativo. Meu sangue é universal. E ele me fez acreditar que meu sangue era sangue de barata, era o pior sangue que existia. Eu comecei a perguntar aos médicos se tinha como mudar meu tipo sanguíneo. O médico dizia, não, o sangue, tipo sanguíneo não muda. E ele dizia que tudo em mim era ruim, tudo em mim era feio, meu sangue era ruim, meu nome era ruim, minha aparência era ruim, minha família era ruim, tudo em mim era ruim. Estar comigo era ruim. E, e eu fiquei tão apaixonada com aquela situação, porque para mim ele era o meu príncipe encantado. E ver ele reagindo daquela forma, ver, o príncipe virou sapo, ou talvez o sapo nunca tinha sido um príncipe. Foi uma ilusão da minha cabeça. Eu queria sair da casa dos meus pais e fomos levando a vida de forma que a palavra de Deus diz que quem não vem pelo amor vem pela dor. E eu fui para Jesus pela dor. Eu virei evangélica, eu me tornei evangélica. Hoje eu sou evangélica. Mas eu pensei que as coisas iriam melhorar. Piorou. Antes de sair, ele me batia para eu não ir para a igreja. Eu já tinha apanhado, aí eu ia, já apanhei mesmo, então eu vou. E quando eu chegava, algum amigo dele dizia que viu eu passando com a Bíblia para a igreja. Aí, quando eu chegava em casa, ele me batia de novo. Até que chegamos uma fase da vida que antes eu não reagia às pancadas, porque eu tinha tinha medo de machucar ele. Eu tinha dó dele. Agora, o que aconteceu? Eu não reagi às pancadas porque eu era crente. Mas um dia eu parei e eu pensei, se eu não fizer nada, ele vai me matar. E aí eu comecei a reagir. Mas ele me batia pelo menos 2 vezes na semana. Não podia falar nada que ele batia. E 3 meses após o casamento, eu engravidei do primeiro filho.
E as pessoas diziam, ele vai mudar. E eu acreditava que ele ia mudar. Eu tinha tanta certeza que ele ia mudar. E quando o filho nasceu, ele piorou. E ele dizia para mim que mulher boa para ele era mulher que fumava, cheirava, bebia. Eu não servia para ele. Mas também ele não ia embora de casa, ele não me largava. E algumas vezes que eu fugi dele, ele me encontrou e me trouxe de volta. E acabou que eu vivi num casamento dentro de uma prisão. Eu fiquei presa. E eu me lembro que ele dizia assim para mim: você é um tipo de pessoa que você merece tomar muito tiro na cara e amanhecer com a boca cheia de formiga. Ó, infelizmente, o amigo dele deu um tiro na cara dele um dia. Ele passou pelo Vale da Sombra da Morte. E nessa época que ele tomou o tiro do amigo, a gente teve que fugir. Mas aí vamos por parte. Eu tive o meu primeiro filho, permaneci morando próximo à casa da minha mãe, e tudo que ele fazia de ruim contra mim, ele me ameaçava que se eu fosse embora, se eu largasse ele, ou se eu falasse para alguém, ele iria matar meu pai e os meus irmãos. E eu tinha medo, eu tinha pânico, e fiquei dentro daquele relacionamento presa. Eu comecei a lavar a roupa para fora para comprar comida e levava o meu filho pequenininho comigo. E tive o segundo filho. E as pessoas diziam, agora ele vai melhorar. Porque só melhora quem quer melhorar. E ele não queria melhorar, ele estava bem assim. Eu que estava no lugar errado. E quando eu tive o meu segundo filho, nós nos mudamos. Um pouquinho antes do meu segundo filho nascer, nós nos mudamos para Comendador Soares de novo. Mesma rua que a mãe dele morava. Sofri bastante com a mãe dele e com a tia dele. Como eu sofri com a mãe dele e com a tia dele. Hoje a mãe dele dorme no Senhor. O irmão dele e a irmã dele brigava com a tia e com a mãe para tentar me defender. Eu, de resguardo do primeiro filho, a tia não podia dar de mamar para o neném sentada na cadeira, com a criança no peito e lendo uma revista. A tia dele olhava pela janela e dizia, ah lá, ó, vai fazer mal para a criança porque está dando peito lendo revista. A mãe dele ia lá nos fundos onde eu estava dando mamar para a criança. E ela não pedia revista, ela puxava a revista e botava lá. Não dê peito lendo revista para fazer mal para a criança. Quando passei o resguardo lá, né? Quando o menino trocava a noite pelo dia. E quando ele acordava de madrugada, não podia acender a luz para dar peito. Mas também não podia dar de mamar deitada na cama. Tinha que levantar no escuro e sentar no sofá para dar de mamar sentada. Ela não deixava. Ela não permitia dar de mamar deitada, tinha que ser sentada. Até que quando chegou um mês e pouco do resguardo, graças a Deus eu tive coragem. E falei com ele, se você não for embora, você fica porque eu estou indo com meu filho. Não podia esquentar uma água para tomar banho. E meu filho nasceu em abril, e foi um ano que fez muito frio em abril. Muito frio, vocês não têm noção. E não podia esquentar água para tomar banho. Todos tomavam banho de água quente, menos eu. Então eu dava banho no neném, corria com a água do neném que estava morna, quebrando a friagem, usava aquela água para eu tomar banho, porque estava muito frio e não tinha chuveiro, era caneco. E aí eu tive força e falei, se você não for, você pode ficar, eu estou indo. Peguei minhas coisas e nesse dia o irmão dele já tinha brigado muito. Nesse dia não, na mesma semana, porque eu estava de resguardo. E ela queria que eu pegasse o tapete, que
cobria o quarto todo, tirasse o tapete, pendurasse lá fora para bater o tapete. E ele brigou, porque o meu ex-marido achava aquilo normal, ele ajudava elas a fazerem aquilo comigo. E meu ex-cunhado falou assim: estão vendo que a menina está de resguardo, que a menina não pode pegar peso, vocês estão torturando essa menina desde que ela chegou aqui. Então, por que vocês não liberam ela para ir embora? E o marido da tia dele, que era tia dele também, ele dizia: vocês tenham cuidado, porque aqui nós temos filhas mulheres. E se alguém fizer com essas meninas o que ele faz com a Kelly e o que vocês fazem com a Kelly, vocês não vão gostar. E aí a mulher dele brigava com ele: cala a boca e não se mete, porque não é tua família, não é minha família assim. Porque eu criei ele, eu ensinei ele a ser homem. Vocês estão estragando ele. Até que eu consegui voltar para casa e fui trabalhar de lavadeira, lavar roupa para fora. Em troca eu ganhava laranja, os trocadinhos que eu podia comprar leite e comida. Conheci uma vizinha maravilhosa que me ensinou: não bota comida dentro de casa para ele comer. Coma você e a criança. E se sobrar, joga fora. Mas não deixa para ele. Quando ele procurar comida, deixa ele ver a panela vazia, para ele entender que ele tem que ter responsabilidade de botar comida dentro de casa. E aí assim eu comecei a fazer. Eu comprava comida ou eu ganhava comida, eu mais ganhava do que comprava, e eu fazia pouquinho para eu e o meu filhinho, que já estava já crescendo, um aninho, perto de um aninho, 2 aninhos, e eu fazia comida, e a gente comia tudo, fazia pouquinho, comia tudo, lavava a panela, deixava vazia. Quando ele perguntava, não tem comida. Não tinha realmente. Tinha o que eu ganhei, eu fiz para eu e meu filho. E aí, até que ele começou a parar de faltar emprego e botar comida dentro de casa. Que aí eu estava grávida do segundo filho. Nesse tempo que eu estava grávida do segundo filho, nos mudamos para Comendador Soares, para a rua da mãe dele. Quando chegamos na rua da mãe dele, ele pagava aluguel, não faltava com aluguel, era um aluguel muito barato. A gente conseguiu uma casa para morar, muito boazinha, casinha de boneca, simples, de telinha, quarto, sala, cozinha, banheiro, no varandão. Mas era muito barato, era tipo que assim, hoje o valor daquele aluguel era tipo que R$ 150 hoje. Então não tinha como atrasar, não tinha como faltar. Ele pagava aluguel e fazia as compras. Fazia as compras, não comprava roupa para mim, não comprava roupa para os filhos, e eu fazendo os meus biscates, cuidando da vida. Até que o segundo filho nasceu. Parecia que ele ia mudar, parecia que ele ia melhorar. Ele não melhorou. Ele continuou passando as noites fora, continuou se envolvendo com as mulheres, ele continuou vivendo a mesma vida que ele sempre viveu de homem solteiro. E eu estava indo para a igreja. E aí eu, por um tempo, parei de ir para a igreja e eu pensei: o que eu vou fazer da minha vida? E quando eu... Lembra que eu falei que eu fui trabalhar no Leblon? Saí da casa da Miss Brasil, eu fui trabalhar no Leblon. Nesse tempo que eu fui trabalhar no Leblon, eu conheci um moço, eu já era namorada do pai dos meus filhos. Eu conheci um moço e esse moço se apaixonou por mim. Esse moço hoje, com um pouco de experiência que eu tenho, eu entendo que parece que ele e o irmão dele eram tipo que pivetes ali, no Leblon. Porém, a gente ficou muito amigos. Só que ele se apaixonou por mim. E eu nunca dei esperança para ele, porque eu era noiva nessa época. E esse moço, ele era muito apaixonado por mim. Quando ele estava para baixo, deprimido, o irmão dele me chamava lá no meu serviço, eu trabalhava, ficava sozinha, as crianças iam para a creche, para a escola,
Eu descia para ver o que que era. Era para fazer uma surpresa para o irmão dele, porque o irmão dele estava deprimido. Aí eu sentava, já tinha feito meu serviço, estava à toa, sentava ali com ele na beira da praia, trabalhava bem na beira da praia, começava a conversar, levanta a cabeça, fica assim não, conversava, e ele me deu um nome, e o nome que ele me deu foi David Black. Eu gostava muito de estar com ele. Até que um dia a gente saiu à noite para se divertir, e ali na beira da praia mesmo. E ele falou, agora já fica tarde para eu ir embora. E o meu quartinho, nesse trabalho, era do lado de fora. Eu tinha a chave da portaria e tinha a chave do meu quarto. Eu falei, olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu sou noiva, eu sou virgem e eu tenho namorado. Sou noiva. Se você me der a sua palavra que você não vai tentar nada comigo, pode dormir no meu quarto comigo, a cama de solteiro, mas eu durmo para cima e você dorme para baixo. Inocência de criança, né? Porque aquele moço, se ele fosse uma pessoa de índole ruim, ele poderia ter até me matado ali dentro. Hoje não pode fazer mais isso de jeito nenhum. E aquele moço dormiu comigo. Ele, ele não falou uma palavra, ele não levantou um dedo. Ele deitou e dormiu, nós dormimos. No dia seguinte ele acordou cedo, se despediu, foi embora. E para vocês verem o grau de amizade que nós tínhamos. Claro que a intenção dele era uma e a minha era outra. Só que quando eu me mudei para Comendador Soares, que eu tive o segundo filho, um dia eu estava vindo do trabalho. Nessa época eu já trabalhava de carteira assinada. Minha irmã tinha vindo do bairro Botafogo para morar comigo, para cuidar das crianças, que eram 2 meninos, e eu estava trabalhando no Rio de carteira assinada. Um dia, quando eu cheguei no trem, ele estava em pé, de cabeça baixa, com amendoim, um pacote de amendoim, Nakayama. O nome do amendoim era Nakayama. Na mão. Abrindo o amendoim, eu olhei assim, eu fiz David? Ele continuou de cabeça baixa. Aí o David, ele, Kelly. Aí nós nos reencontramos ali e foi muito bom. Só que eu me apaixonei por ele. Agora eu me apaixonei por ele e agora eu tomei ranço do pai dos meus filhos porque ele me maltratava muito. E agora sabe o que aconteceu? O pai dos meus filhos se apaixonou por mim e começou a me tratar muito bem. Mas quando ele encostava a mão em mim, eu tinha aflição na minha alma. Até que aquele moço me fez a proposta de ir embora morar com ele. Mas eu não tive coragem. E eu saí da vida dele. Eu sumi. Depois que eu reencontrei o David, que aí ele me disse que o nome dele não era David, o nome dele, e aí eu não aceitei a proposta de ficar com ele. Eu, eu caí de quatro por ele. Eu fiquei apaixonada por ele. Tudo que eu queria na minha vida era estar com ele. Mas eu entendi que eu não podia ficar com ele. Eu chorava muito. E eu fui tentar reaver o meu casamento. E simplesmente eu fugi desse moço que eu reencontrei, que eu me apaixonei por ele. E aí eu comecei a viver uma fase com o pai dos meus filhos de reaproximação. E ele começou a ficar uma pessoa mais maleável. Porém, eu já não estava tolerando mais muita coisa. E algumas vezes que ele dava umas mancadas assim de sumir o final de semana todo. Eu saía de casa e eu ia embora com as crianças e ele me encontrava e me trazia de volta. Mas assim, eu não ia embora de casa porque
ele passou uma noite fora. Por exemplo, depois que essa parte passou, que eu não aceitei a proposta de morar com o Cosme, e eu fui embora, e o Cosme mudou de casa e eu perdi ele de vista, eu fui reatar o meu casamento com o pai dos meus filhos, que eu não estava separada, mas já tinha desistido completamente. Eu já estava decidida a sair daquela situação. E ele dizendo que me amava. Falei, então vamos tentar de novo. E fomos tentar nos reatar novamente. E ele tinha tido uma amante no bairro Botafogo, que era bem do lado da nossa casa. E teve um dia que eu saindo para a rua, que agora eu já não estava mais nesse emprego, eu também saí desse emprego para fugir desse moço, que eu não podia estar com ele. Eu comecei a vender empadinhas na rua. E eu fazendo empadinhas na sexta-noite para ir vender no sábado. E ele não veio para casa no sábado. E eu tinha que sair sábado, ele não veio na sexta, e sábado o dia todo ele também não veio. E eu tinha que esperar ele chegar para ficar com as crianças para ir para a rua vender empadinha. E quando ele chegou em casa, para minha indignação, essa moça que ele tinha, que morava perto da nossa casa, que ele tinha um caso com ela morava num prostíbulo, e a dona do prostíbulo tinha morrido. E aonde ele estava, desde sexta-feira, ele estava lá agilizando o enterro da dona do prostíbulo, que era a patroa da amante dele. Aí deu problema. Aí deu problema, porque eu me arrependi de não ter aceitado a proposta. E aí deu um problema muito sério. E aí eu quis matar ele. Eu joguei ele no canto da parede e eu fui agressiva, com a faca na mão. E, infelizmente, meus filhos assistindo tudo aquilo. Agora eu já tinha também uma menina. E aí eu estava tão assim encegueirada, mas Deus me deu livramento. Eu, depois de muito tempo ali com ele no canto da parede, com a faca no pescoço dele, Deus me fez entender que não valia a pena. Eu falei assim, você não vale a pena. Você não vale a pena. E eu saí dali e eu fui para a rua chorando. Eu fui vender empadinha chorando. E quando eu cheguei, eu peguei as crianças e eu fui embora. Eu saí, eu fugi. E ele me achou, porque eu fugi para a casa que a gente foi morar de aluguel, o Comendador Soares. A dona da casa gostava muito de mim, uma senhorinha. E eu cheguei com as crianças e perguntei, eu posso ficar aqui? Ela falou, pode. Porque agora já eram 3. E ela era sozinha. E como nós fomos felizes, eu e aquela senhora. Ficamos ali, ela cuidou da gente. Eu estava tão machucada, tão destruída. E ela cuidou de mim e das crianças, não deixava faltar nada. Até que os parentes dele avisaram a ele que eu estava na casa da dona Zina. E ele veio de carro. E cheio de propostas boas, ele levou a gente de volta para casa. Só que eu pulei uma parte que antes da gente ir para essa casa, logo assim que eu engravidei da menina, a menina nasceu, a gente tentando reatar o relacionamento, foi quando a menina nasceu, ele estava encostado pelo INSS, saiu a bolada do dinheiro, aí ele comprou os móveis para casa, foi fazer uma compra, e foi no dia que um amigo dele deu um tiro no rosto dele. Eu entendo que tudo que a gente deseja de ruim para os outros, a gente atrai para a nossa vida. E como ele vivia dizendo que tudo que eu merecia era tomar um tiro na cara e amanhecer com a boca cheia de formiga, ele ainda tem que ser grato a Deus, porque ele não amanheceu com a boca cheia de formiga, porque socorreram ele. E naquele dia ele não voltou mais para casa, e agora eu estava com 3 crianças, e fomos morar na casa da minha mãe, da casa da minha mãe, fomos morar na casa de uma tia, e fomos fazer obra na casa da minha mãe, no terreno da minha mãe, e ficamos morando ali.
Agora ele já estava mais responsável, mais chefe de família. Agora parecia que as coisas estavam caminhando. Agora ele tinha parado de faltar serviço. Agora ele ficou uma pessoa responsável. Mas como nada é perfeito, ele não passava mais noites fora de casa. Mas ele era assim. Se fazia um almoço, se fizesse um arroz branco, por causa daquele arroz branco, ele destruía o momento da refeição. Se fizesse um arroz amarelo, nada para ele estava bom. Se fizesse um feijão preto, ou se fizesse um feijão mulatinho. E ele fazia as compras, e ele tinha o hábito de comprar 150 gramas de presuntos e 150 gramas e 200 gramas de queijo. E ele colocava na geladeira. Todo dia que ele chegava do serviço, ele olhava. E o dia que ele chegava, que aquilo ali não estava ali, aquelas 150 gramas de presunto, com aquelas 200 ou 300 gramas de queijo, não estivesse ali, aquilo ali era o fim da picada. Vocês são uns porcos, vocês vivem para comer, você devora tudo. Eu comprei queijo e presunto, já acabou. Nós entendemos, nós conseguimos chegar à conclusão, os filhos já estavam aí com 7, 9 e 11 anos. Mãe, eu acho que a gente tem que deixar isso aí e não mexer. Quando quando estragar, aí a senhora mostra para ele jogar fora. E assim a gente começou a fazer. Ele comprava, a gente não mexia. Ficava na gaveta, debaixo da gaveta do congelador. Todo dia ele chegava do trabalho, ele abria, ia lá, olhava. E aí ele via que estava lá, ele fechava a geladeira, estava lá lacrado. Quando ia limpar a geladeira, aí eu mostrava para ele, olha, já tem quase um mês, já está podre. Pode jogar fora? Ele dizia, agora pode. Aí tinha que jogar fora. Só que ele começou a se enturmar com o pessoal do ônibus que ele viajava, fizeram uma patota. Pessoal, gente boa. E como ele também era alcoólatra, ele não, ele, ele, ele não reconhecia, mas chegou um certo tempo, ele começou a reconhecer que ele era alcoólatra, já havia se recuperado do tiro, já não estávamos mais morando de favor no bairro da minha mãe, agora nós já estávamos morando na casa própria e terminando a obra aos poucos. Foi um período também que eu passei muita necessidade com alimento, porque nesse tempo eu não estava trabalhando e só ele trabalhava e ele tinha que fazer a obra correndo, então eu vivia de doações de alimento. Ele falou, olha, eu vou cuidar da obra da casa e você cuida do alimento. Então eu não estava trabalhando e as pessoas davam comida. E nesse período aí a mãe dele veio morar com a gente porque ela estava doente. E ela que já tinha infernizado bastante a minha vida virou uma coisa assim bem difícil. E quando eu estava dentro da casa, ela levantava e sentava no quintal. Quando eu saía de dentro da casa e sentava no quintal, ela ia para dentro da casa, tipo que ela não gostava de ficar no mesmo ambiente que eu. E foi ficando bem difícil, porque os remédios dela, ela precisava tomar remédio todo dia, remédio controlado, e o remédio dela sumia. E a gente rodava a casa toda e não achava. E aí depois a gente encontrava debaixo do colchão. E assim, parece que ela fazia algo ou porque ela não queria tomar o remédio, a medicação, ou porque ela queria não ficar boa para não ter que ir embora, ou porque ela queria me incriminar. E aí eu comecei a mostrar para ele, olha, não briga com ela, mas olha aqui os remédios. E aí ele viu que precisava mandar ela para casa dela. Só que nessa época, quando ela chegou,
as doações de alimentos que a gente recebia dava para a gente se alimentar. Porém, quando ela chegou, a minha parte eu precisava dar para ela, porque ela estava muito fraquinha. Ela não poderia ficar sem se alimentar. E eu ia jejuando. Quem é evangélico que vai ouvir isso vai entender o que eu estou falando. Eu ia fazendo propósitos de jejum e dando a comida para ela. Eu comia poucas vezes, quando às vezes ia numa casa fazer uma oração, eu comia, mas assim, isso me fez muito bem, me fortaleceu muito, e também não estou aqui dizendo que o pai dos meus filhos fez errado. Não, eu sou grata a Deus pela vida dele, porque se não fosse ele, hoje eu estaria morando no mesmo lugar, lá naquele lugar que eu tanto sofri, que eu não gostava, que hoje virou uma comunidade. Então eu louvo a Deus pela vida dele. Ele me deu tudo o que ele tinha. E, sinceramente, o que as pessoas falam é muito certo. Quando a vida te der um limão, você não é obrigado a chupar o limão. Você pode fazer uma limonada bem geladinha e tomar. O pai dos meus filhos me deu limões. Eu preparei várias limonadas e tomei. Sabe? E ele melhorou. Ele mudou. E ele ficou responsável, passou a trabalhar todos os dias, parou de dormir fora de casa, compramos um carro, começou a levar a gente para viagens. A gente ficava hospedados em hotéis, que a gente gosta, sempre gostamos, eu sempre gostei muito de natureza. Então, a gente ia para hotéis com as crianças, para pousadas, palavra mais correta. A gente ia para pousadas, a gente viajava a passeio, ficava em pousadas, ia em cachoeiras longe de casa, viajava-se a passeio. Então, eu pensei que estava tudo certo. Só que ele tinha chegado à conclusão que ele era alcoólatra. E ele foi para o AA. Mas lembra que eu falei que ele tinha uma equipe que viajava com ele, um grupo, parceiros do ônibus. Então, nesses parceiros do ônibus, tinha uma moça. E minha mãe começou a viajar também nesse ônibus. E esse ônibus, o motorista, quando chegava a uma certa altura, esse ônibus, o motorista apagava a luz. E minha mãe, depois que veio falar comigo, que ela tinha a impressão que a moça sentava no colo dele e seguia a viagem sentada no colo dele. Nós precisamos valorizar a nós mesmos. Eu me amo, eu sei que eu sou linda, eu sou muito bonita. E quando eu vejo as minhas fotos e as capas dos CDs da Alcione, eu sou muito parecida com ela. Eu sou uma pessoa bonita. Só que ele começou a andar com uma moça. Ele não tinha muita classe, muita cultura para escolher relacionamentos. O melhor relacionamento que ele escolheu fui eu. Bonita, séria, responsável, alegre, uma menina de família. Porque nas demais ele andava com meninas de prostíbulo, de prostíbulos assim, de boate, de botequim. E ele arrumou essa moça, uma moça também muito sofrida, machucada por um marido que traiu, que abandonou. Só que essa moça, nem dente na frente essa moça tinha. E não é desfazendo de quem não tem dente, é dizendo que você pode melhorar. Tem coisas que não dá para ajeitar, tem coisas que não dá para ajeitar a cor dos olhos. Se bem que tem lente de contato aí agora barata, né? Não dá para ajeitar o formato de um rosto. Não dá para ajeitar uma alma apodrecida. Mas tem muitas coisas que dá para ajeitar.
E agora está ele andando com essa moça que, aonde ela trabalhava, o pessoal falou, essa moça anda com os bandidos ali do pé do morro, da onde ela trabalha, tudinho. Então ele não era bom para a escolha, não. Depois que ele. Acho que foi eu que escolhi ele, não foi nem ele que me escolheu, mas assim, o gosto dele por escolha de parceiras sexuais sempre foi muito de um nível muito baixo. E ele arrumou essa moça. Só que às vezes eu estava no mercado, ou estava na rua, ou estava vindo do trabalho, e ele passava com ela no nosso carro sentada lá atrás. Ele dizia: estou indo para o ar, estou levando a namorada do fulano de tal. Ele dizia que estava levando essa moça porque ele, quando a gente quer acompanhar o que a gente vê nas novelas, a gente se lasca todinho. Ele tinha visto uma novela que o homem era casado e arrumou uma amante e fez o empregado dele fazer de conta que era a namorada dele, mas na verdade era amante do patrão. Ele quis fazer igual, só que não deu certo. E esse amigo dele ficava triste. E eu falava com ele: olha, não tá certo você ficar andando com essa moça de carros para cima e para baixo sozinho. E ele dizia: se você não quiser, eu falo com fulano, que é o nosso amigo, e ele traz ela a pé, ela vem a pé. Eu falava: não é questão de falar, é questão de que não está certo. Porque parecia que ele tinha mudado. Parecia que ele tinha virado família. Só que, como toda boa amante, essa moça não fez diferente. Ela começou a mandar amigos telefonar lá para casa, que na época do tijolão, o celular, o tijolão, começou a mandar amigos dela telefonar lá para casa para dizer que estava tendo um caso comigo. E ele era possessivo de ciúme. Só que eu achei estranho que ele não ficou com ciúme. Ele dizia assim: isso é coisa de quem não tem o que fazer. E o telefone sempre tocando. Até que um dia, essa moça, ela deu um jeito de chegar ao meu conhecimento que ela tinha um caso com ele. Tinha uma moça alcoólatra que morava perto de casa, que era colega dela, e ela veio falar para essa moça que ela não aguentava mais aquela situação de fingir que era namorada do nosso amigo, quando na verdade ela era amante dele. Então, ela falou porque ela sabia que essa moça não segurava as coisas, e essa moça veio e contou. Porém, nessa época aí, ele estava desempregado. A firma, depois eu descobri que a firma mandou ele embora. Há quem diga, ele trabalhava no necrotério de um hospital, há quem diga que ele foi pego com ela no relacionamento íntimo dentro do necrotério. E a firma mandou ele embora com justa causa. Não sei, eu não vi, eu não estava lá, também não duvido. Realmente a firma ameaçou mandar ele embora com justa causa, e comecei a pedir a Deus, por causa dos filhos, e a firma deu para ele o tempo de casa, ele fez uma casa em cima, ele investiu na casa, se deu alguma coisa para ela, eu não sei, eu não vigiei, mas aí eu chamei um amigo, que eu descobri que não era namorada dele, e o amigo falou: eu já não suportava mais ter que engolir essa história e ter que fazer parte dessa mentira. Ela nunca foi minha namorada. E nas festas ela abraçava o nosso colega, ela ficava na frente, porque para ela era fácil, ela era uma mulher que foi traída pelo marido, então para ela, aquilo ali era a coisa mais normal. Qualquer homem abraçar ela por trás. E, e aí a história veio à tona. E quando a história veio à tona, aí foi que desencadeou mesmo
a separação. Quando eu descobri o que estava acontecendo realmente, que algumas vezes também ele levava as amigas dela para o hospital de carro, e quando eu descobri a verdadeira história por detrás daquele suposto relacionamento da moça com o nosso amigo, eu descobri que era mentira, e nessa época ele estava desempregado. Só que até eu descobrir, tinha acontecido muitas coisas, o dinheiro da indenização já tinha acabado, e eu estava trabalhando de novo para cuidar da casa, não, não, não era de carteira assinada, não era todo dia, mas eu ganhava bem, e cuidando da casa, cuidando de tudo. E aí eu achei estranho, porque como eu recebia por quinzena, eu enchi o tanque de combustível. E toda semana, aonde eu enchi o tanque de combustível e dizia para ele, o tanque está cheio para a gente se locomover durante a quinzena. Mas se eu precisasse ir na esquina de carro, tem que botar gasolina, porque não tem. Mas como não tem, se enchia o tanque para a gente passar a quinzena. Não tinha, porque ele ia para a casa dela, porque ele levava ela para passear, porque ele gastava. E eu me lembro que um dia ele falou que ele precisava ir para a excursão do AA, deixando aqui bem claro, o AA é uma instituição séria, ajuda muitas pessoas. As pessoas que estavam lá, eu não sei nome, mas também eram pessoas muito sérias. Ele precisava ir para uma excursão do AA, e era uma excursão para famílias, e ele não me convidou para ir. Mas ele me pediu dinheiro. Ele falou, você tem algum dinheiro para me dar? Para eu, se precisar fazer algum lanche, alguma coisa lá? E eu fiquei com dó, eu falei, tenho sim. E eu dei um dinheiro para ele. Só que eu não sabia que ele ia levar ela e a filhinha dela. Ela tinha uma filhinha. E ele precisava comprar alguma coisa para a criança, comprar alguma coisa para ela, né? Com meu dinheiro. E eu dei. Só que aquele dia, ele negava sempre. 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 Ele sempre negava que ele tinha um caso com ela. Só que eu dei o dinheiro a ele e pensei comigo, hoje eu vou armar uma emboscada para ele. Hoje eu vou descobrir essa história. E eu fui para um local que tinha a instituição que ele tinha saído de lá para ir para a excursão. E tinha uma moça que morava em frente à igreja católica. Essa igreja, uma igreja séria. Eu chamei ela e eu expliquei para ela a minha situação. Eu falei, moça, olha, está acontecendo isso e isso, eu tenho 3 filhos, eu trabalho. Ele está desempregado, mas ele está com uma amante. E ele diz que não. E todos os meus vizinhos sabem que ele está, sabem que quando eu vou trabalhar, ele vai para a casa dela. Então, eu preciso de um favor. Deixa eu ficar aqui no seu quintal, só para quando o ônibus chegar, ninguém avisar ele que eu estou aqui. Eu pegar no Fraga, porque aí a moça falou com a filha dela, não, pode ficar assim, pode ficar assim. E acabou que me botaram para dentro de casa, me deram água, e eu estava muito tensa. E o ônibus chegou tarde, o ônibus chegou, já era quase 7 horas da noite. E quando o ônibus chegou, estava eu, minha mãe, porque eu já tinha ido em casa, voltado com elas, para elas testemunharem. Eu, minha mãe e a mãe dele, porque a mãe dele não acreditava que ele estava fazendo aquilo. Agora a mãe dele tinha voltado para ficar morando com a gente pela segunda vez. Agora a mãe dele já tinha se entregado para Jesus, já estava uma pessoa fácil de lidar, liberta, mas ela não conseguia acreditar que ele estava fazendo aquilo. Tanto é que eu vou voltar só um pouquinho aqui para dizer que quando a bomba estourou, eu me separei dele, eu botei ele para fora de casa. Aí um dia eu saí,
fui para uma festa com as crianças, e quando eu voltei, a mãe dele tinha aberto a casa para ele entrar. E ele voltou e ficou morando na parte de cima. Eu fiquei revoltadíssima e eu pensei comigo, só tem um jeito. Ele diz que não, agora eu só tenho uma alternativa. Eu preciso dar um flagrante. E aí eles foram para essa excursão, eu dei o dinheiro, ele me pediu, eu dei o dinheiro, a gente estava tentando se reatar de novo pela milésima vez, e fomos, eles foram e eu fiquei nessa casa. Aí eu voltei em casa de tarde, peguei minha mãe, a mãe dele para ser testemunha, se eu estava errada, se eu estava cometendo alguma injustiça ou se eu estava certa. E quando o ônibus chegou, eu esperei o ônibus chegar. Eu falei, moço, o ônibus da excursão está chegando. Eu tremia por dentro. A senhora me desculpa pelo incômodo. Muito obrigado pelo bem que a senhora me fez. Estamos saindo. Ela falou nada. E ficaram ali no portão orando. Quando o ônibus encostou, eu estava na porta do ônibus. Aí quem sabia o que estava acontecendo, eu escutava assim, a Kelly está na porta do ônibus. A Kelly está na porta do ônibus. E eu em pé na porta do ônibus, minha mãe e a mãe dele. E todo mundo descia, menos eles. E eu falava, eu falei, como é que é? Vocês vão descer ou não? E eles não desceram. Aí eu falei, então vou entrar. Eu entrei. Quando eu entrei, eu falei, desce, desce. Porque você precisa apanhar. Porque eu já tinha mandado um recado para ela. Se tu está tendo um caso com meu marido, me faça um favor. Porque se livrar dessa situação é um favor que a pessoa está nos fazendo. Me faça um favor. Vá na minha casa, pega as roupas dele. Eu vou colocar tudo num saco para você. E pela tua coragem, eu te dou a minha palavra. Eu não vou te encostar um dedo. Eu te prometo. E ela não foi. Quando ela não foi, eu me revoltei. De cara, a pessoa anda com o marido dos outros e não tem disposição de pegar as roupas dele. Aí eu falei, olha, eu não ia te bater, mas agora eu vou. Então se levanta para apanhar. Até porque você andou espalhando por aí que eu sou grande, mas eu não sou dois. Então agora eu não vou te bater na covardia, levanta para apanhar. E ela falou, Kelly, vai para tua casa e vai cuidar do teu marido e me deixa em paz. E aí o pessoal do ônibus começou a questionar. Poxa, dona, a gente veio de uma festa tão bonita e agora, no final, a senhora vem estragar a nossa festa. Aí eu falei, olha, eu vou falar aqui para todos que estão nesse ônibus. Para quem não sabe o que está acontecendo, eu peço 1000 perdões por estar estragando o final do dia de vocês. Mas para todos os safados que estão aqui, que foram cúmplices da safadeza desse canalha, da sem-vergonhice dessa mulher, apoiando essa sem-vergonhice dele, sabendo que ele é casado comigo, que ele está desempregado, quem está sustentando a casa sou eu, e que a gente tem 3 filhos, vocês são tão safados quanto ele quanto ela. Aí o moço falou assim, dona, aí a senhora me desculpa, porque eu não sabia que estava acontecendo isso. Aí olhou para ele e falou, moço, um evento de família, o senhor, ao invés de levar a sua família, o senhor levar a sua amante, aí o senhor está de brincadeira. Porque o moço ainda quis questionar comigo e aí eu fui chula, sabe? Fui chula, falei assim, moço, se tivesse alguém pegando a sua mulher, agora aqui no meu lugar, o senhor estaria satisfeito? E ele falou, não, realmente não. Eu falei com ela assim, se você não quer levantar para apanhar de pé, então você vai apanhar sentada. Aí eu peguei ela e ele pedia, por favor, não faz isso com ela. E ele segurava a minha mão e eu soltava e tirava e batia nela. E a minha mãe em pé, a mãe dele xingando ele, e a minha mãe em pé, avisando, ó, ninguém se mete. Se alguém se meter para fazer covardia com a minha filha, eu vou entrar. E minha mãe, hoje a minha mãe está muito debilitada. Minha mãe hoje quase não anda, minha mãezinha. Mas minha mãe era uma mulher muito forte, uma mulher de muita disposição.
E vou falar, no braço não tinha quem vencia ela. Ela dava canseira no meu pai, quando eles brigavam. E ela ficou ali de prontidão, falou, ninguém se mete. Se alguém se meter, eu vou entrar. E se eu entrar, vai dar ruim. Aí ninguém se meteu. E hoje eu não conto isso com orgulho, mas eu dei muito nela. Eu dei muito nela. E por fim eu olhei para ele e falei, rapaz, você está aí chorando porque eu estou batendo na tua amante. Por que você não pensou nisso antes? Você levou o meu dinheiro trabalhado para pagar a despesa para ela e para a filha dela. Vou te falar um negócio. Eu sou tão bonita. E você me trocou por uma mulher sem dente. Uma mulher que anda com qualquer um. E ele falava assim, não é isso. Eu falei, é só isso que eu precisava. E desci do ônibus, ela ajeitou o cabelo, já tinha dado muito nela. Mas as pessoas, não é, eu não acho correto bater, não acho correto brigar. Eu acho até muito feio. Mas ali eu tinha chegado no meu limite. E geralmente as pessoas agridem de alguma forma a amante e volta para casa para morar com o marido. Mas eu falei com ela, falei assim, você tem culpa porque você sabia que ele era casado. Você lidava comigo, você sentava na mesa aqui da reunião comigo. Então você tem culpa. Você é safada. Só que eu nunca lavei, nunca passei, nunca cozinhei para você. Então ele é mais safado do que você. Ele me devia mais respeito do que você. Mas eu falei com ela. Falei, não se preocupe. Eu vou jogar ele na lata do lixo. Porque eu já mastiguei bastante. Você vai na lata do lixo, que eu vou jogar ele e pega ele para você. Porque na minha casa e na minha vida nunca mais ele entra. Foi uma fase muito dolorosa. Eu desci do ônibus e peguei um outro ônibus e saltei na entrada do meu bairro com a minha mãe e com a minha mãe. A mãe dele foi no carro com ele porque o carro estava esperando. Ele falou, vamos aqui no carro comigo, mãe. E no meio do caminho ele me alcançou. O ônibus levou ela para a casa dela, para a esquina da casa dela. E no meio do caminho ele me alcançou. E ele teve a ousadia de dar mais um tiro no pé dele. Aquilo ali foi um favor que ele, o último favor que ele me fez. Ele me encontrou no caminho, ele desceu do carro e ele falou assim para mim: agora sim, você vai me perder para ela, pela vergonha e a humilhação que você me fez passar. Eu olhei dentro dos olhos dele, eu falei: guarda a data de hoje. Você vai ficar com ela, não é porque você escolheu, não. Você vai ficar com ela porque a partir dessa data de hoje, anota essa data, nunca mais você vai deitar na mesma cama que eu. A partir do dia de hoje, para mim, você morreu. E eu te enterrei aqui agora. Eu não tenho raiva dele, eu não tenho ódio dele, eu falo com ele. Mas nunca mais. Passaram-se 24 anos. Nunca mais eu olhei nos olhos dele. Eu falo com ele olhando para lá. Depois eu encontrei ela. Aí quando eu falei isso para ele falou, então vamos ver. E fui para casa e ele não foi para casa. Ele deixou a mãe dele, porém ele não foi para casa, ele foi para casa dela. E aquele dia eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu passei a noite toda com os olhos abertos, igual você está vendo aqui agora. Eu perdi uma noite de sono por causa dele. Agora é que ele não merecia mesmo estar comigo. E quando deu a hora de levantar para trabalhar, eu levantei a noite toda sem dormir. Eu levantei, só que quando eu cheguei em casa, depois da briga,
Eu arrumei a roupa dele, botei no saco de lixo, coloquei tudo na prateleira da garagem. E de manhã de madrugada eu fui para o trabalho. Eu não chorava. Eu não tinha como chorar. Porque lembra que lá atrás eu tinha deixado de gostar dele? E agora ele tinha conseguido conquistar meu coração de novo? Eu não chorava. Eu só olhava para o céu e fui para o trabalho. E quando eu cheguei no trabalho, ele me telefonou. Eu expliquei para a patroa o que tinha acontecido e ele me telefonou. Eu pedi licença a ela para falar com ele. Eu falei, pois não. Ele falou, então, você já parou para pensar na besteira que você fez e que você corre o risco de me perder? Porque é bem provável que agora eu fique com ela. Eu falei, você está enganado. Você que me perdeu. Tua roupa está no saco de lixo na garagem. Não entra na minha casa. Vai lá pegar tua roupa e vai para a casa dela, porque é o único lugar que vai te restar para você morar. E aí ele, que estava querendo botar uma banca, se passar como vítima, ele, não, peraí. A gente tem muitos anos de casado e a gente tem 3 filhos. Não tem necessidade de fazer isso. E eu falei, já está feito. Pega a tua roupa. Some da minha vida. E ele não quis pegar a roupa dele. E eu chorando por dias, porque na minha cabeça eu amava ele, mas na minha cabeça ele tinha morrido naquele domingo de noite. Na minha cabeça, eu não conseguia entender outra coisa. Para mim, ele tinha morrido naquele dia. E quando eu viajando para o trabalho, um colega dele, que era motorista, conversando comigo, falando da história, e eu pedindo a Deus para eu deixar de gostar dele, e aquele colega dele me falou uma coisa: como é que você consegue amar tanto esse homem que te fez sofrer tanto? Parece que uma escama caiu dos meus olhos. E naquele momento eu fui liberta daquele amor que eu sentia por ele. Nunca mais eu amei ele. Aí eu fui para casa, ele armou uma emboscada para me matar, ele invadiu a minha casa, pegou todas as minhas roupas, mas eu sempre carrego comigo documentos. Ele pegou todas as minhas roupas, botou em cima da laje e tacou fogo. Tudo, roupa, sapato. E ligou para mim e falou que tinha uma coisa muito importante, muito urgente para mim falar e precisava falar comigo. E eu falei, eu estou indo para casa porque eu estou passando mal. E ali ele insistiu para eu não ir, e ali ele me deu mais uma arma para me ajudar. Ele insistiu, eu esperei ele no centro de Nova Iguaçu. E ele foi com uma bolsa, com uma muda de roupa e uma faca. E ele começou a me bater, e a intenção dele era me matar e trocar de roupa para sair do local do crime. Só que quando ele começou a me bater, eu deixei ele me bater. Porque antes eu comecei a reagir na minha adolescência. Agora, naquele dia, eu não dei um tapa nele, porque eu precisava de provas para fazer o exame do corpo de delito da Lei Maria da Penha, para eu não precisar mais voltar para casa. E ele me bateu, eu deixei ele me bater, machucar meu rosto. Depois que eu tinha a prova que eu precisava, eu gritei, socorro! Ele está me batendo porque ele quer que eu aceite ficar com ele, mesmo sabendo que ele tem uma amante. As mulheres avançaram em cima dele. Os homens vieram, as pessoas não se metem nessas brigas, mas graças a Deus os homens vieram, seguraram ele, tiraram ele de cima de mim. As mulheres, as senhorinhas, xingando ele, seu monstro, pegar a filha dos outros dentro de casa para querer obrigar a filha dos outros a ficar com você e com a tua amante. Você não vale nada. E aí, graças a Deus, eu saí dali correndo e fui para a delegacia e fiz um boletim de ocorrência. A viatura que não podia, me levaram e me trouxeram de volta, porque eu não tinha dinheiro de passagem para ir e voltar. A viatura me levou porque tinha que me levar para Cabo Sul para fazer a ocorrência na Delegacia das Mulheres, que vocês se lá.
E, e eu falei, eu preciso que vocês me levem para Nova Iguaçu de volta, porque se você for sozinha, eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus para ir para casa, que eu vou tentar resgatar meus filhos. E ali, quando eles falaram que não podia me levar, porque se acontecesse qualquer ocorrência na rua, qualquer tiroteio, eu estivesse dentro da viatura, eles que iam se prejudicar. Eu falei, mas eu não tenho como ficar aqui. Eles se compadeceram, me trouxeram na viatura até o centro de Nova Iguaçu, e eu sentada lá atrás, muito triste, e o policial, ele olhou para mim pelo retrovisor e falou, a senhora é evangélica, né? Falei, sou. Falou, olha, eu vou te dar um conselho. Larga esse homem, tem tanta ocorrência que a senhora, tanto boletim que a senhora já abriu por agressão desse homem contra a senhora. A senhora é nova, é bonita, vai recomeçar a sua vida, porque hoje a gente está levando a senhora, dando uma carona, porque a senhora não tem dinheiro para voltar. Amanhã, talvez a gente nem possa mais fazer isso, porque ele vai acabar matando a senhora. E aquilo me fortaleceu mais ainda. E aí eu voltei para casa. Mas eu não fui em casa. Eu fui para casa da minha tia, mandei recado para meus 3 filhos, que a mais nova estava com 7 aninhos. Mandei recado, meu primozinho pequenininho, vai lá, escondido dele, e pede para as crianças virem falar comigo. As crianças saíram escondidas, vieram falar comigo. O pai já tinha feito eles prometer que não ia largar dele. As crianças vieram escondidas falar comigo. Eu falei, olha, eu não tenho onde morar, eu não tenho nada. Porque até o emprego eu tinha já abandonado de novo para fugir desse relacionamento abusivo. Mas eu vim cumprir meu papel de mãe. Se vocês quiserem ir embora comigo, eu não tenho mais trabalho de carteira assinada porque eu tive que pedir demissão, porque o teu pai ia na porta do meu emprego me xingar de puta. Desculpa pela palavra. Mas eu vim fazer meu papel de mãe. Se vocês quiserem ir embora comigo, eu vou cuidar de vocês. Eu não vou dar vocês para ninguém. Se eu dormir debaixo do viaduto, eu vou dormir em cima de vocês para proteger vocês. Meu filho mais velho tinha 11 anos, 12, por aí assim. Mãe, meu pai fez a gente jurar que não ia largar ele. Falei, mas vocês têm o direito de ficar com ele, porque a minha casa é no quintal da tua avó. Ele vai ficar com a casa, eu não vou poder voltar aqui. Pelo menos com eles vocês vão ter uma casa. Mas se vocês quiserem ficar comigo, eu vim buscar vocês. E Deus vai ajudar a gente a vencer. As crianças falaram assim, peraí que a Gleice não veio, vamos lá buscar a Gleice. Falei, pega a Gleice e pega o carregador do meu celular, que era só o que eu não tinha. Eu trabalhava freelance de empréstimo para o banco, e eles voltaram escondidos os 3, nós fomos embora. Ficamos escondidos na casa de uma amiga em Sepetiba num dia, no outro dia, ela me pegou com as crianças e me levou para morar numa casa que ela tinha fechado no lote 15. Ficamos escondidos ali por 2 anos. 2 anos, os filhos indo na casa dele para pegar pensão e para vir embora, as crianças não entravam no ônibus sem ele vir. As crianças diziam, enquanto o senhor estiver aqui no ponto, a gente não entra no ônibus. E ele não saía de perto das crianças, não entrava em ônibus nenhum. Aí ele começava a xingar e saía, as crianças entravam no ônibus e vinham embora. Passamos um perrengue. Minha mãe trabalhava no hospital uma noite sim, uma noite não. Então, uma folga dela, ela ia levar comida para mim e para as crianças. A outra folga dela, ela ia para a casa dela. Vinha ela e a minha irmã. E assim eu fui criando meus filhos. E 2 anos escondida do pai deles. 2 anos sem poder aparecer em casa. Até que chegou o dia da audiência. Chegamos lá no fórum. O que aconteceu? Tem muito boletim de ocorrência que ela abriu contra as suas agressões. Aí foi quando ele confessou, porque até então ele nunca tinha confessado. Mas de todos os casos que eu tive, agora eu arrumei uma mulher na rua e ela descobriu e ela não aceitou. E a moça falou para ele, é uma pena para o senhor, porque ela é uma mulher tão bonita, tão nova. E, dona Kelly, a senhora, dizem que quando acontece isso é porque a esposa não satisfaz o marido
não atende o marido. Eu falei muito pelo contrário. Todo o tempo que ele procurou, eu sempre tive à disposição dele. Então isso prova que o homem não trai a mulher porque não tem o que quer em casa. É falta de vergonha mesmo. Eu só lamento pelo senhor, porque ela é muito bonita, ela é nova, e ela vai ficar com a casa. Ele falou assim, não, mas eu quero alugar a casa para dar pensão. Não, o senhor vai dar pensão e mais o aluguel da casa é dela. Falou, mas eu não quero que ela bota ninguém dentro da casa para cuidar do meu filho. O senhor tem que se preocupar se os seus filhos vão ser bem tratados. É isso que o senhor tem que se preocupar, não com quem ela vai morar. O senhor vai dar pensão. Se ela quiser morar na casa, ela mora. Se ela quiser alugar a casa, ela aluga. Mas a casa é dela, os móveis é dela, os filhos é dela, tudo é dela. E o senhor vai dar pensão. Se ela permitir, eu vou pedir ela aqui. Ele pode tirar um fogão, um bujão e um colchão de solteiro para ele começar a vida dele. Eu falei, pode. Falou, não tira mais nada. Se ele tirar mais alguma coisa além disso, ele estava tirando as coisas da casa. Tirar mais alguma coisa além disso, a senhora volta aqui, que eu vou chamar ele de novo para vir aqui. E sabe, ali, conseguimos encerrar aquele desfecho, conseguimos dar entrada no divórcio, doeu muito, só que eu não amava mais ele. Quando o amigo dele falou como eu poderia amar tanto um homem que me fez sofrer tanto, é como se o encantamento tivesse sido quebrado. E aí ele casou com essa moça, e como eles estão? Cada um tem o que merece. Que eles sejam felizes para lá. E graças a Deus, hoje Deus me abençoou. Hoje eu sou pastora. Pedi perdão para a moça pela agressão. Pedi perdão. Reconheci meu erro. Hoje eu sou pastora da Assembleia de Deus. E Deus me abençoou de uma forma tão sobrenatural. Eu tive, depois disso, mais um filho. E meu filho tem 21, 22 anos, mais novo. E eu casei com um homem que tem a idade do meu pai. E graças a Deus, marido muito bom, muito abençoado. Não é um homem rico, não é um senhor de idade rico, mas um homem cuidadoso, ele cuida, ele zela, ele é provedor. Meu marido é provedor. Enquanto meu marido tem dinheiro na carteira, eu não preciso mexer no meu dinheiro. E pasmem, ele sabendo que eu tenho dinheiro. Quando eu pego a minha carteira para pagar, ele diz, não, eu pago, eu tenho dinheiro. Ele diz, deixa de ser boba. E nós compramos esse kitnet dentro do mar, Baía da Guanabara, uma ilha de pescadores. E eu vi uma outra casa com um terreno muito grande, e eu quis também, porque já estava terminando de pagar o kitnet, e essa outra segunda casa estava vazia. E conversei e comprei também essa segunda casa, estou pagando a prestação. E agora estamos com esse kitnet, estamos na casa maior, e é a casa maior que a gente usa para passeio. E graças a Deus, meus filhos cresceram, casaram, eu sou vó de 8 netos, eu sobrevivi a um turbilhão de coisas. Eu amei, eu fui amada, eu odiei, eu também fui odiada. Eu sobrevivi. Às vezes as pessoas se vê diante de certas situações. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. O meu sofrimento era tão grande que eu não acreditava que um dia ia chegar a minha alegria. Mas olha que chegou, e chegou com força. Hoje eu me considero a mulher mais feliz do mundo. Eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitos N problemas. Mas eu tenho Jesus que cuida de mim. Eu tenho meus filhos e os meus netos. E meus filhos nunca cortaram a relação com o pai deles. Mas os meus filhos, eles sempre ficaram comigo. O pai dos meus filhos perdeu a oportunidade
de ver os filhos crescendo, de ver os netos crescendo. Mas eu fui presenteada por Deus com tudo isso. Eu vi o crescimento dos meus filhos. Eu lutei para ter o alimento para os meus filhos. Deus não deixava faltar. Eu cuidei dos meus filhos. Eu vi cada momento. Eu vi quando eles cresceram. Eu vi quando eles, criança, adolescente, pré-adolescente, adulto. Eu vi cada fase dos meus filhos. Eu acompanho cada fase dos meus netos. O pai deles, de vez em quando, pode ver. Eu vejo todo dia. Esse é um dos presentes que Deus me deu. Agora eu vou para casa. Quando eu chegar lá, a minha filha mora em cima, com meu netinho. Meu filho mais velho mora nos fundos, com meus 3 netinhos e minha nora linda. Meu filho do meio mora no centro de Piabetá, também com meus 3 netinhos lindos e minha nora. E meu filho solteiro mora comigo. Que vida mais abençoada do que essa? E eu glorifico a Deus, porque eu não julgo ninguém. Eu não julgo essa moça, eu não julgo tantas moças que se envolveram com ele roubando a minha paz. Eu não julgo ele, porque eu entendo com muita perfeição, com muita clareza. As pessoas só dão aquilo que têm. Então, o que a pessoa te dá não pode, de maneira nenhuma, influenciar o que você vai retribuir. Não faça com as pessoas o mesmo que as pessoas fazem com você. Seja diferente, dê o seu melhor. Porque você tem coisas melhores para dar. E essa daí é a minha história. E aí, o que você achou da história da Kelly? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que precisa conhecer essa história e comenta aqui para eu saber o que você achou. Lembrando que a Kelly já sofreu muito e precisa de acolhimento e empatia. E se você quiser contar sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Luzia, que assim como muitas de nós, se sentia culpada pelo fim do casamento. Muita gente vai se identificar, então se não estiver inscrita, já se inscreva agora e ative o sininho. E foi aí que eu perdi, não foi o medo do meu ex-marido que eu perdi o medo de morrer.